nós. Quando se fala de servir, eu lembro como se fosse hoje, o dia em que fui desafiado por Deus através da mensagem de um pastor em uma conferência de missões lá na igreja. E no final, um pastor também americano, já partiu para a glória, ele desafiou a igreja, aos irmãos que respondessem, ao chamado de Deus para as suas vidas, assim como Isaías respondeu ao dele, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele disse: olha, não é que você vá ser um missionário, não é que você vá para um ministério pastoral, mas responda ao seu chamado como servo de Deus para o que Deus quiser fazer com a sua vida. E naquele dia a minha oração foi: Senhor, eis-me aqui, usa-me, mesmo que seja só para fazer a limpeza do templo. Então essa foi a minha oração naquele dia. O que eu quero é servir ao Senhor, mesmo que seja só ajudando na limpeza. E o Senhor foi me capacitando, trabalhando na minha vida, e a gente foi servindo ao Senhor na igreja local, e o Senhor foi preparando outras coisas para nós. Temos servido a igreja Getsemane, mas também temos duas congregações. Temos uma congregação em Baturité, na zona rural de Baturité, onde lá nós temos 24 membros, e mais alguns congregados, chegando aí em torno de 40 pessoas que congregam na congregação lá de Jardim, Jardim Getsemane, lá em Baturité, zona rural. E temos uma outra congregação, a mais novinha, que tem 2 anos, que é também no interior, numa cidade chamada Palmácia, e também fica na zona rural, um povoado chamado Bu, é aquele susto mesmo, Bu, B-U é o nome da comunidade, e lá é bastante assustador, porque é um local completamente dominado, onde as famílias já têm sofrido com essas questões. Inclusive a igreja sofreu um grande revés ano passado, mas graças a Deus temos nos reerguido e completamos ali em novembro passado 2 anos de ministério em Palmácia. Em todos esses trabalhos, nós estamos lá toda semana, na terça e no sábado, em Baturité, uma vez por mês. Lá temos um missionário, em Palmácia nós não temos, somos nós mesmos quem fazemos o trabalho lá, e a gente tem servido ao Senhor nessas frentes. Ainda sobra um pouquinho de tempo para servir mais a Deus, servindo a Ordem dos Ministros Batistas Regulares como presidente, e agora servindo a Missão Batista Arado, uma missão recém-fundada por nós. Inclusive o pastor Sibério faz parte da Missão Arado. Era um sonho antigo que tínhamos de fazer algo diferente, e Deus trabalhou ao longo desses anos e nos abençoou com a Missão Arado nesse ano. Então, para servir a Deus é o fundamento da nossa existência. Nós estamos aqui para isso, e se nós não gastarmos a nossa vida servindo ao Senhor, a nossa vida no final não vai fazer nenhum sentido. Então, eu quero compartilhar com os irmãos desse tema. De fato é uma grande honra para nós, servirmos ao Senhor. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém, mas Deus, Ele é tão maravilhoso, tão gracioso, que Ele deu a nós, seres humanos tão pequenos e frágeis e também falhos, o grande privilégio de servirmos a uma causa tão grande como a dele. Então, para nós, de fato, é uma grande honra, e quando nós reconhecemos quem somos e quem Deus essa honra ainda aumenta mais, e o privilégio de servir a esse Deus ainda traz mais alegria e disposição. Então, quero compartilhar com os irmãos, dentro desse tema, começando hoje, falando sobre a honra de servir a Deus. E antes de falar dos benefícios que nós podemos ter diante desse serviço prestado a Deus, eu quero trazer o exemplo de como deve ser a vida do servo, para que então depois nós possamos ver amanhã, Deus nos permitindo, essa vida de servo, esse serviço prestado ao Senhor, ele traz grandes benefícios, também responsabilidade sim, mas grandes benefícios para nós, quando nós atendemos a esse chamado do Senhor. Quero convidá-los a abrir sua Bíblia então no Evangelho de João, no capítulo 13, e nós vamos ler versículos 1 ao 17.
João capítulo 13, é um texto conhecidíssimo, de todos, texto bastante batido, mas que sempre tem algo a nos ensinar. A palavra de Deus, ela é viva, e todas as vezes que nós a lemos, temos lições preciosas a aprender. A palavra de Deus então nos diz assim, João 13, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Deus santo, Deus eterno, nós te rendemos graças, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na tua presença. Podemos, ó Pai, aprender do Senhor por meio da tua palavra, e desde já nós pedimos ao Senhor sabedoria vinda do alto por meio do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, compreender, ó Deus, a tua palavra, e não somente compreender, mas ter, ó Deus, um espírito disposto a obedecer. Abençoa, ó Pai, cada um desses irmãos e amigos aqui presentes, derrama tuas bênçãos sobre esta amada igreja, que o teu nome, ó Deus, seja glorificado através da vida de cada um dos teus servos que aqui se reúnem. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, o que nós percebemos, é que o mundo, ele tem passado, ou ele passa por constantes transformações, para o bem ou para o mal, todo dia e toda hora as coisas elas estão mudando, muda-se a forma de vestir, muda-se a forma de se relacionar, muda-se a forma de comer, de conversar, muda-se a forma de namorar, de casar, muda-se a forma de criar filhos, enfim, de usos e costumes, ao jeito de se administrar uma empresa multinacional, tudo passa por constantes transformações. Lá em 1982, o ano em que eu nasci, um homem chamado John Naisbitt, ele publicou um livro chamado de Mega Tendências. E o interessante, se fosse hoje, talvez o livro se chamasse Giga Tendência, ou Tera Tendências,
Afinal, nos últimos 35 anos, né, desde que esse livro ele foi lançado, as coisas aumentaram bastante de tamanho, né? Há tempos que nós não usamos mais o mega e o giga, e agora se usa os terabytes, né? Então, o livro ele falava das tendências para os anos vindouros. E o interessante, lá em 1982, né, ele já falava de algo bastante comum nesse nosso tempo. Esse livro se tornou um best-seller e uma fonte obrigatória para quem aí desejasse conhecer os novos rumos aí para o mundo, né, nos anos que viriam. Então, uma das teses daquele autor, né, foi a de que a melhor maneira de antecipar o futuro é entendendo o presente. E ele então vai falar algo muito interessante, né? Dessa forma ele vai e descreve, né, o que ele considerava ali, né, as 10 maiores transformações que surgiriam em nossa sociedade. E uma das coisas que me chamou a atenção, né, uma das coisas que ele previu lá, né, no seu livro, foi que o mundo ele se tornaria uma economia, né, de serviço, né? Isto é, ele fala que quem desce do topo, né, e vai para o chão da fábrica, por exemplo, né, quem serve bem, quem facilita a vida das pessoas, quem abandona o estilo de liderança ali fundamentado na rígida hierarquia, né, o de cima para baixo, ou seja, quem fala com outras pessoas, quem compartilha ideias, né? Quem compartilha informações, recursos, ou seja, quem faz pelo outro ou vive para servir o outro, tende a se dar melhor, não é? Então ele fala isso no seu livro, e o livro ele é realmente fenomenal. No entanto, se você observar, bem antes, né, de John Naisbitt, com suas previsões aí impressionantes, em que o mundo se tornaria uma economia de serviço, Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já apontava o jeito que nós devemos viver. Nesse texto que nós vemos hoje, Jesus está fazendo exatamente isso. E a vida e o ministério de Jesus, moveram os seus discípulos na direção de um jeito de viver que é caracterizado pelo serviço. Se você então observa, ele tanto ensinou, como ele também modelou, a vida do servo. Ou seja, Jesus ele não somente foi aquele mestre, aquele líder que ele chegava para o seu público e dizia: vocês têm que fazer assim, assado. Jesus sempre fazia primeiro aquilo que ele desejava ensinar para os seus servos. Por isso que ele chega nesse texto, ele diz: assim como eu vos fiz, façais vós também. Então perceba que Jesus ele tanto ensina como ele modela a vida do servo. Marcos, ele resumiu a missão da vida de Jesus quando ele escreveu, Marcos 10:45. Alguém sabe o que é que diz lá? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou por muitos. Então perceba, a missão de Jesus está relacionada ao serviço, Então se a missão de Jesus está relacionada ao serviço, a nossa também está. Então o discípulo de Jesus, ele não pode ter, ele não deve ter, como foco a sua própria vida. Afinal, Cristo ele não veio para ser servido, ele não veio para ele mesmo. No entanto, ou contudo, o servo, o discípulo, ele é servo. O discípulo de Jesus, ele tem como foco a vida do outro, porque assim como Jesus, ele existe para servir, ele existe para servir, o outro. E o discípulo de Jesus existe e serve de uma forma completamente diferente, de tudo o que nós podemos ver aí fora, porque ele, assim como Jesus, ele serve também dando a sua vida, gastando a sua vida, ele morre para si mesmo, e a fim de viver para a glória de Deus, servindo e dando sua vida em resgate por outros. Quando nós olhamos então
para esse texto de Jesus, texto como esse que o pastor Sibério leu agora há pouco, e tantos outros textos das Escrituras Sagradas, nós percebemos que as implicações, né, de tudo isso, elas são tão radicais, que para nossa ruína, para nossa vergonha, raramente nós encontramos esse jeito de ser e esse jeito de viver nos crentes e nas igrejas. Raramente se encontra esse jeito de ser e esse jeito de viver, né, nos crentes e nas igrejas. Né? O que infelizmente, né, nós vemos são pessoas que, eu digo sempre lá na igreja, elas desenvolveram essa mentalidade que o mundo hoje impregnou na cabeça das pessoas. Qual é a mentalidade? A mentalidade do consumismo. Então, ao invés de uma economia de serviço, o que é que nós temos? Uma economia de consumo, onde as pessoas, elas são ali instruídas, né, diretamente, constantemente a consumirem. Então você vai lá num shopping, né, tudo que você vê lá é atraindo a sua visão para que você deseje, para que você consuma alguma coisa. Essa mentalidade, então, ela passa, né, a fazer parte da vida da pessoa. Quando ela chega no âmbito da igreja, é a mesma coisa. Então, como é a mentalidade de consumo, né, na igreja? Então, o crente, ele vai lá na igreja, ele consome aquilo que ele acha necessário para a sua vida, ele se satisfaz, então ele vai embora. Então é essa a cultura que a gente tem visto ao longo dos anos. Cada vez mais se torna difícil ver pessoas com atitudes como essa de Jesus, né? Que descem para servir, que se inclinam para o serviço, né? Que estão ali disponíveis para fazer a obra de Deus. Então, ser cristão é viver essencialmente como um servo. Ser cristão é viver essencialmente como um servo. Foi isso o que não somente Pedro vai aprender aqui nesse texto, mas também os outros discípulos, né, com Jesus, aqui em João 13, do 1 ao 17. E eu espero que nós todos também aprendamos hoje à noite como é a vida de um servo de Jesus, ou como deve ser a vida de um servo de Jesus, para que através desse serviço ele se sinta de fato honrado e ele entenda que de fato e de verdade é uma grande honra servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, preste atenção como Pedro, ele entendeu a lição. Pedro, quando nós lemos as suas cartas, você percebe que ele entendeu essa lição pela forma como ele se apresenta. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em 2 Pedro 1, versículo 1, e quem desejar pode ler para nós. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Olha a forma como Pedro se apresenta. Segunda Pedro 1:1. Pronto, então quando nós lemos as cartas de Pedro, nós descobrimos que ele aprendeu a lição. Interessante, Pedro era o quê? Apóstolo, mas antes de ser apóstolo ele era servo. Jesus ensinou essa lição para Pedro aqui em João 13, quando ele diz, não é o servo maior do que o seu Senhor. Pedro era apóstolo, ele tinha autoridade, mas antes de ser autoridade ele era servo. Interessante que ele aprende, ele entende isso, que quando ele se apresenta, a palavra servo vem antes de apóstolo. Então Pedro, primeiro servo. Primeiro ele então entendia que ele era servo. Interessante, quando Pedro fala a outros líderes, né? 1 Pedro capítulo 5, quando ele fala a outros líderes, ele fala para que esses líderes vivessem também como servos. Liderem, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados,
olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas de boa vontade, ou com o desejo de servir, como aparece em outras versões. E Pedro ensinava os crentes. Olha aí 1 Pedro capítulo 4. Pedro se apresentava como um servo, ele exortava os líderes a viverem como servo, e ele ensinava os crentes a trabalharem como servos. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11 diz: servi uns aos outros. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos traços do caráter escultural, ou da vida cristã que glorifica a Deus, é a conduta servil. Alguém que assume a postura de servo. Então, aqui parafraseando um ditado popular, nós podemos dizer que um discípulo de Jesus que não vive para servir, não serve para viver. O ditado popular quem não vive para servir, não serve para viver. Então, um discípulo de Jesus que não vive para servir, não serve para viver. Então, o texto que nós lemos aqui no início, João 13, abre uma nova seção do Evangelho de João. Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos aqui João apresentando os ensinos públicos de Jesus, e João 13, inicia a parte dos ensinos particulares, aquele momento então que Jesus passa a ensinar particularmente os seus discípulos ali, os seus apóstolos, direcionado ali aos 12. Então percebam que a primeira lição, quando Jesus encerra o seu ministério público, a primeira lição que Jesus dá a esses 12 é uma lição sobre o que mesmo? Serviço. A primeira lição que Jesus dá a esses 12 é uma lição sobre serviço. Na cabeça daqueles homens estava a mesma cultura, a mesma mentalidade de hoje. Todos eles também queriam ser servidos. Todos eles estavam ali, discutindo quem era o maior deles. Eles queriam a honra de estar à direita, de estar à esquerda, porque é posição de serem servidos. Jesus então dá uma lição preciosa para a vida daqueles homens. A forma de um servo de Jesus pensar, a forma de um servo de Jesus, de um discípulo de Jesus se comportar, não é dessa maneira. Com vocês não deve ser assim. A maneira de um discípulo de Jesus se comportar é tendo uma mentalidade de servo. Então perceba, o que nós podemos aprender sobre a vida do servo a partir desse texto aqui de João capítulo 13. Eu peço que você volte para lá, por favor. Então Jesus, ele deu aqui um exemplo supremo de como um servo deve amar e de como o amor deve levá-lo a servir. Eu sempre fui aquele crente, desde a minha conversão, o meu pai na fé foi meu pastor por vários anos, e tinha um irmão na igreja, que não era o pastor, mas foi um dos irmãos que eu mais perturbei, durante o início de caminhada cristã, porque era aquele irmão que eu ia para a casa dele para tirar dúvidas, para perguntar a ele: olha, como é isso aqui, como é isso, me explica aqui esse texto, eu não estou entendendo. O que é que nós podemos então aprender aqui desse texto sobre o servo? E eu fiquei bastante impactado, o irmão Jandres, de tanto a gente ver ele na igreja. Uma vez a Ivan disse assim: pastor, e ele disse: eu não sou pastor. E a gente começou a andar muito lá na casa dele, e a gente percebeu no irmão Jandes um servo, porque ele era aquele diácono da igreja
que era para toda a obra. Tudo que você precisava, o irmão Jânio estava lá, né? E eu confesso que no início ele foi um grande exemplo, né, para mim. Eu olhava muito para a forma como ele fazia, como ele sempre estava disposto na hora que precisava, né, e modelou muito para mim também essa questão de servir. E eu sempre fui uma das pessoas que estava à disposição, né? As pessoas diziam, a minha mãe, que não era convertida, né, na época, ela dizia assim: o Mansueto agora só quer saber de igreja, né? Quando eu chegava lá num domingo, vez por outra, para almoçar com ela, e começava a pregar do evangelho, disse: se você vier com essa história para cá, não venha mais almoçar não, pode, né, ficar por lá mesmo. Graças a Deus, hoje ela é uma salva em Cristo e uma grande serva, né, do Senhor. Passou por muitas dificuldades, teve alguns AVCs, tem algumas dificuldades de locomoção, mas tem sido uma grande bênção lá na igreja, né? Tem servido ao Senhor, não bota dificuldade para fazer nada, né? E eu me lembro, né, do exemplo de muitos que ali serviram na igreja. Um irmão também que está na glória, irmão Raimundo Marques, um senhor que tinha uma deficiência na perna, mas que ele ia de bicicleta de um bairro para outro para levar o evangelho, né, para pregar na congregação, para ir lá servir aos irmãos. Ele tinha uma perna menor, né, ele usava uma sandália com um salto, né, mas para poder ficar equiparado, mas não via, um senhor de idade, 65 anos, 67 anos, até a morte dele, o irmão Raimundo servia ao Senhor, e sempre com um sorriso desse tamanho no rosto, né, que você não via que o irmão Raimundo estava passando por tanta dificuldade. Então, uma das coisas que nós precisamos entender aqui, volte aí para João. Jesus, ele dá aqui uma lição excelente para nós, principalmente nós que gostamos de procrastinar, ou seja, de deixar para fazer amanhã aquilo que nós poderíamos fazer hoje, deixar para fazer no ano que vem aquilo que a gente deveria estar fazendo agora. Jesus, ele traz aqui uma grande lição para nós. Olha o versículo 1 aí de João 13, alguém lê para nós, por favor. Isso. Uma das coisas que Jesus nos ensina aqui é que o servo, ele tem consciência do seu tempo. Jesus, ele tinha consciência de que estava próximo da hora dele voltar para o Pai. No versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus tem consciência do seu tempo. A hora de fazer aquilo era agora, né? Exatamente porque já estava próximo da hora de Jesus voltar. E depois que Jesus voltasse para o céu, não era mais possível fazer aquilo que ele estava fazendo com seus discípulos agora. A lição que nós devemos aprender é: quem aqui tem certeza de que vai amanhecer vivo amanhã? Pela graça nós cremos, não é? Mas certeza 100% ninguém tem. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos nesse mundo. E é exatamente por causa disso, por não sabermos quanto tempo nós ainda temos, que nós precisamos servir ao Senhor agora. Porque se nós não servirmos ao Senhor agora, pode chegar o nosso tempo também de ir para o Pai. E nós não vamos mais fazer aquilo que o Senhor nos entregou para fazer. Então, o servo, em primeiro lugar, ele tem consciência do seu tempo. Jesus tinha consciência do seu tempo, de que aquele era o tempo certo para agir, porque eles já estavam juntos há 3 anos, né? De que em pouco tempo ele não estaria mais entre eles, pois ele iria voltar para o Pai, né? De que aquele era um tempo quando as pessoas não queriam servir, inclusive esses 12 que estavam com ele não queriam servir, eles queriam ser servidos, tanto é que eles entram e vão direto para a mesa, um local onde você é servido, não é? Então, até mesmo seus discípulos disputavam entre si ali os lugares de honra, ou seja, eles queriam ser servidos, a ponto de ninguém tomar a iniciativa de lavar os pés uns dos outros, purificando-os ali para a refeição, como era o costume. Então, tendo em vista
que não havia servo entre eles para aquela tarefa, né? E que os discípulos ficaram olhando um para a cara do outro sentado na mesa, Jesus tomou a iniciativa. Jesus então ele dá um passo significativo, né, para uma grande lição para os seus discípulos. Jesus ele tinha consciência do seu tempo, e a pergunta que eu faço é: você tem consciência do seu? Você tem consciência de que você não tem mais 100 anos para frente para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça? Você tem consciência do seu tempo? Não seria esta a hora de você começar a servir a Deus, não da forma como você quer, mas da forma como Ele quer? Não seria essa a hora de você começar a servir ao Senhor da forma como Ele quer ser servido? Quanto tempo mais você irá esperar para começar a servir ao Senhor? Quanto tempo lhe resta para servir antes de partir para o Pai? Você não sabe que a nossa vida é como um vapor? Passa tão rápido. Um dia desse eu tinha 15 anos, estava paquerando com a minha esposa. Ou foi ela que paquerou comigo? Acho que foi ela. Já estamos aí há 27 anos juntos, né? Então passa rápido. Não lhe causa desconforto ser mais um que quer apenas ser servido, que não quer servir? Meus irmãos, é tempo de servir. O que nós precisamos é encontrar o nosso lugar e começar a servir, especialmente porque o servo tem consciência do seu tempo. Nós não temos todo o tempo do mundo para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. A segunda lição: o servo ele é impelido a servir quando ele primeiro toma consciência do seu tempo, mas também quando ele sabe para que veio. O servo então ele tem consciência da sua missão. Olha os versículos 3 e 4. João 13, versículos 3 e 4. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O servo ele tem uma missão muito bem definida, e a missão do servo não é ser servido, mas servir entregando a sua vida, pois ele sabe que não pertence a esse mundo. O servo ele sabe para o que ele veio. Marcos 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículos 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o servo tem consciência de que ele veio para glorificar a Deus, que de Deus tudo ele recebeu, a esse mundo ele não pertence, ele veio para servir entregando a sua vida. Então servir é a missão dos discípulos de Cristo. Mas há mais uma lição aqui. Versículo 4, voltando para João 13, o servo ele tem consciência do preço a ser pago. O servo tem consciência do preço a ser pago para servir. João 13, versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava
cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, e este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? O que Jesus estava prestes a fazer, irmãos, era algo tão humilhante aos olhos dos outros, que Pedro, a princípio, ele recusou-se a deixar que o Senhor ali lavasse os seus pés. Então perceba que quem serve paga um preço. No caso de Jesus, o preço foi altíssimo. Jesus pagou um preço altíssimo, né? Porque lavar os pés era para as pessoas das mais baixas posições sociais. Jesus, né? No entanto, ele rebaixa-se aos olhos dos homens. Quando Jesus sai da mesa, né? Jesus ele deixa a posição ali, né? De ser servido para assumir o lugar de quem serve. Ou seja, ele deixa de ser privilegiado quando ele está sentado à mesa para ser servido, e ele se levanta para privilegiar os que permaneceram sentados. Quando Jesus tira a sua capa, né, ele fica apenas com a vestimenta interior. Sobre essa vestimenta, né, ela era justa, ela era apertada ao corpo, dizia-se, né, está despido o homem que apenas ali com ela se trajava, né? Então era tão constrangedor ali para o homem ficar só com a vestimenta interior diante dos outros, que Pedro, né, para ir ao encontro do Cristo ressurreto, naquele episódio que ele vê Jesus na praia, antes dele pular, ele veste a capa, né? Ele coloca a outra vestimenta, né? Ele vestiu-se primeiro da capa, João 21, versículo 7, porque sem a capa ele estava despido. Colocando aqui na linguagem de hoje, né? É como se Jesus estivesse só lá de cueca, praticamente, para servir os discípulos. Então, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus ele não lavava um pezinho limpo que nem o nosso não, que anda no asfalto, que anda de sapato, né? Quase o dia todo, né? Lá as estradas eram empoeiradas, estrada de terra, os pés eram meio sujos, né? E grosso, de verdade. Então não era um pezinho limpo, né? Que Jesus lavou, não é? E o pior, Jesus lava os pés de Judas, inclusive. Ou seja, nós gostamos muito de olhar a quem servimos. Jesus não olha. Jesus serviu até aquele que iria traí-lo um pouquinho mais na frente. O serviço de Jesus não olha a quem. Quem serve paga um preço social, lava os pés, paga um preço circunstancial, ele sai da mesa, paga um preço moral, ele tira ali a capa, e paga um preço braçal. É servir, é trabalho, não é? Pés sujos ali, além de pagar um preço emocional. Imagina, Jesus lavando os pés de Judas Iscariote, sabendo que ele era o traidor. Então o servo, ele tem consciência, não é, do preço a ser pago para servir. E mais, o servo, ele tem consciência da natureza humana. É muito interessante. O servo, ele serve pessoas. Por isso ele precisa ter consciência, não é, da natureza daqueles a quem ele serve. Jesus, ele tinha consciência da natureza humana, não é? O ser humano, ele é muito limitado no seu entendimento. Percebam aí no texto, quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, o que é que ele diz? Senhor, tu lavas os pés a mim? E aí Jesus responde, você não compreende agora, mas depois você vai compreender. Então o ser humano, ele é limitado no seu entendimento. Pedro não estava entendendo a lição que Jesus queria dar. Naquele momento ele não entende, mas depois ele entende. De fato, Jesus diz isso. O ser humano, ele é intransigente nas suas atitudes. Quando Jesus fala isso, como é que Pedro responde de volta? De maneira nenhuma, tu lavarás os meus pés, não é? O ser humano, ele é inconstante nas suas emoções. Quando Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo, ele muda de novo, não é? Aí depois, então não só lava os pés, me dá logo um banho completo, não é? Lava logo tudo,
não é? Então o ser humano ele é cruel no seu coração, não é? Jesus responde para ele: quem já se banhou não precisa mais lavar senão os pés, porque o corpo está limpo. Então o servo ele precisa ter consciência da natureza humana, e ele tem consciência do que ele precisa. Servir não é fácil. Se fosse fácil, teríamos muitos servos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Servir não é algo fácil. Então, para servir e para permanecer servindo, o crente ele precisa, em primeiro lugar, tomar consciência de quem ele é. Ele precisa conhecer a sua identidade. Então muitos não servem ao Senhor por não saberem quem eles são diante de Deus, nem o que eles possuem em Cristo, e muito menos o que eles receberão no porvir. Ter consciência de quem se é para Deus é indispensável para a vida do servo. Quando um cristão ele não se alegra com quem ele é para Deus, quando um cristão não se alegra com o que ele possui em Cristo, quando ele não se alegra com o que ele herdará na vida eterna, ele vai buscar recompensas em outras pessoas e de outras maneiras. Ou seja, ele vai buscar ser servido em vez de servir. Jesus, no entanto, ele tinha consciência de quem ele era para Deus. Interessante, no verso 1 do texto, versículo 1 de João 13, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele tinha consciência de quem ele era para Deus. Para quem ele voltava? Para o Pai. O cristão é um filho amado de Deus. Ele é salvo pela graça. Ele herdará a vida eterna na presença do Pai. Portanto, o que é que nós não podemos fazer? Desperdiçar a nossa vida. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida aqui e agora. Então, para servir e permanecer servindo, o cristão ele precisa, em primeiro lugar, tomar consciência de quem ele é. Ele precisa conhecer sua identidade. Segundo, para servir e permanecer servindo, o cristão precisa tomar consciência de que ele deve amar. Ele deve refazer seus votos de amor. E é impressionante o que João nos informa aqui, no versículo 1 de João 13. Tendo amado os seus, o que é que acontece? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é que isso significa? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Significa que quem serve precisa amar até o final. É como se João tivesse dito: e amando os seus que estavam no mundo, amou-os de novo, de novo. O servo precisa amar até o final, precisa amar de novo e de novo, precisa amar ao extremo do amor, e é exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós. Quem serve, renova o seu compromisso de amor, porque se nós não renovarmos o nosso compromisso de amor, nós paramos de servir. Quando eu estou então servindo ao Senhor, eu tenho consciência de quem eu sou para Ele. Eu sou um filho amado de Deus. E baseado nisso, eu permaneço servindo. Quando eu estou servindo ao Senhor, eu sei que aquilo que eu estou fazendo, eu não estou fazendo por qualquer outro motivo ou motivação, mas eu estou fazendo isso por causa do amor. Se eu não renovar os meus votos de amor para com o Senhor, eu deixo de servir. E eu vejo que é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Tem deixado de servir porque tem deixado de amar. Agora o interessante é que isso vai levando a outros pontos. A palavra de Deus diz que o amor nunca se acaba, é porque não é amor. Agora,
pode haver o esfriamento. O Senhor Jesus Cristo disse que isso aconteceria. Por isso nós precisamos renovar os nossos votos de amor para que nós permaneçamos servindo. E para servir e permanecer servindo, o cristão ele também precisa tomar consciência de que ele deve parecer com o seu Senhor. Ele deve viver e ser como Jesus foi e viveu. Olha os versículos finais aí do nosso texto, a partir do 12. João 13, 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Por que é que nós não somos mais felizes? Por que é que nós não somos mais satisfeitos? Alguma coisa falta. Falta praticar aquilo que nós sabemos com relação a Cristo. Então quem serve, ele serve porque é servindo que ele mais se parece com o seu Senhor. Servo que não serve, voltando àquilo que eu falei do início, não serve para viver, porque ele não testemunha do amor de Deus, que com graça e misericórdia nos serve até agora. Você quer servir? Saiba, portanto, primeiro quem você é em Cristo. Segundo, o que você tem em Cristo. Depois ame até o fim, ame de novo e de novo. Renove os seus votos de amor para com o Senhor. Ame ao extremo do amor. E saiba que é servindo que nós mais nos parecemos com Jesus. É servindo que nós mais parecemos com o nosso Senhor. Então o cristão, ele tem uma vida de servo. Amando e servindo. É que todos nós sabemos que realmente somos discípulos de Jesus. Então é amando e servindo que daremos provas de que realmente recebemos o amor de Deus. É amando e servindo, que o mundo poderá ver a Deus através da nossa vida. É amando e servindo, a forma mais plena de nós exercermos a nossa humanidade. Um último texto nessa noite, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, meus queridos irmãos, é amando e servindo que daremos provas de que recebemos o amor de Deus. Para quem quer uma vida de servo, o evangelho aqui em 6 linhas. Deus, ele nos criou com um propósito, todos nós seres humanos,
foi para servir a sua glória, ou melhor, foi para servir exaltando a glória de Deus em tudo que somos e em tudo que fazemos, que nós fomos criados. Esse é o propósito de Deus para a humanidade, não é? No entanto, nós escolhemos servir a nós mesmos e do nosso próprio jeito. Isto é, nós abandonamos a glória de Deus. É isso que acontece no pecado, quando Adão e Eva pecam. Eles decidem então servir da sua própria maneira, servir a eles mesmos. E eles abandonaram a glória de Deus. E aí o que é que acontece? Somos escravos do pecado. Passamos então a viver e a servir a nós mesmos. Pesa sobre nós ali a condenação do pecado. E diante dessa situação que nós estávamos, o que é que a palavra de Deus diz? Mas Deus, ou seja, Deus intervém. Nem tudo está perdido. Nós estamos assim, nós estamos destituídos da glória de Deus, estamos condenados ao inferno, mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo veio e ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio servir e dar a sua vida em resgate. Cristo veio nos servir entregando sua vida em resgate por nós. Ele encarnou-se, viveu sem pecado, morreu no lugar do injusto e ressuscitou. Diante da cruz, nós então confessamos o pecado e com fé recebemos Jesus no coração. Nós somos restaurados à comunhão com Deus, somos então promovidos de escravos do pecado. Somos promovidos de escravos de nós mesmos e de Satanás, para servos de Deus. A quem você tem servido? A você mesmo? Na igreja e fora da igreja, como você serve? As pessoas têm olhado para a sua vida e glorificado ao seu Pai que está nos céus? Curva sua cabeça. O Senhor nos ajudou hoje a ver como deve ser a vida do servo. O servo, ele existe única e exclusivamente para servir. Se ele não tem servido, a sua existência é vazia, sem sentido. Você já confessou a Jesus Cristo como seu Salvador? Cultive uma vida de serviço. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é santa, ela é eficaz. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos deu nessa noite um exemplo, uma lição de como deve ser a vida do servo de Jesus Cristo. Que assim como o Senhor não veio para ser servido, mas para servir, nós também devemos estar na tua presença, diante do Senhor, dispostos a sermos usados na tua obra, para qualquer coisa que o Senhor deseje fazer em nós, por nós e através de nós. Que nessa noite, ó Pai, o teu povo que aqui se reúne, possa, ó Deus, se dobrar diante de ti e dizer: Senhor, estou aqui para te servir. Que o Senhor, ó Deus, possa me usar da forma como o Senhor desejar, para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, esta igreja, dá sabedoria ao teu povo. Conduz, ó Pai, o teu povo em cada uma das decisões que tomarem. Que tudo, ó Deus, seja feito com o propósito de glorificar o teu nome, de tornar o teu nome conhecido, de exaltar, ó Deus, o teu nome nessa cidade, de levar, ó Deus, a salvação àqueles que ainda se encontram perdidos. Abençoa, Pai, o teu servo, pastor Sibério, irmão Paulo, os meninos, cada um dos irmãos aqui, ó Deus. Que o Senhor os conduza com sabedoria, para que eles possam, ó Deus, exaltar o teu nome, através das suas vidas, desenvolvendo, ó Pai, uma cultura de servos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.